Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado na tua presença. Muito obrigada porque podemos nos reunir aqui para estudar mais e aprender mais sobre ti. Sabemos que toda essa informação às vezes é um pouco difícil da gente entender, são vários palestrantes, vários assuntos, tendo que voltar ao passado também para entender tudo que a gente estudos que já foram feitos, então às vezes isso pode ser um pouco difícil de assimilar nas nossas mentes. Por isso pedimos a tua presença essa manhã, para que tu nos possas conduzir, para que nos possas guiar e dar sabedoria também. Ilumina as nossas mentes, nos ajuda a compreender aquilo que é necessário para esse tempo. Que nós, através desses estudos, possamos também compartilhar nas nossas esferas de influência e que nós possamos te representar bem aqui nessa terra. Fica conosco nesse momento, peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, como sempre, eu gosto de contar com a participação, que para mim é sempre o mais importante, porque o estudo não é só sobre mim ou sobre a pessoa que está presente dando o estudo, né? Esse é um momento em que a gente compartilha, em que a gente tira dúvidas, a gente pode se expressar livremente também. Então, eu gosto muito dessa interação, a participação é importante, sim. E é muito importante para mim que eu não tenha, que eu não esteja fazendo um monólogo aqui, basicamente, né? Porque o propósito desses estudos que eu estou fazendo é precisamente para nos ajudar, para ver, não para medir o quanto a gente sabe ou não, mas para que a gente possa chegar a um entendimento em comum e possa fazer com que todo mundo esteja a par ou ciente daquilo que a gente está estudando nesse momento, né? Dentro do movimento. Então, esses estudos basicamente são para nos atualizar, é, de tudo que tem sido dito até aqui, de uma forma, claro, muito mais resumida, né? Porque eu estou fiz 3 partes de palestras assim que começaram já desde o ano passado, né? Então a gente sabe que não é só em 3 partes que a gente vai entender inteiramente esses estudos que são tão profundos para nós. Mas, pelo menos, a gente consegue tirar alguns pontos principais para nos colocar no mesmo patamar, para que a gente possa entender em conjunto em que ponto a gente está hoje em dia com relação à mensagem da lei dominical. Então, é importante que eu possa contar com a vossa participação, quer seja em perguntas, quer eu saiba responder elas ou não, né? É importante a gente compartilhar. E também porque esses estudos, né, não são inteiramente novidade para nós. Nós já tivemos os palestrantes falando para o nosso ministério no Brasil, então a gente deveria ter, assim, na nossa mente um pouco mais de contexto sobre esses assuntos, né? Não deveria ser inteiramente novidade. A parte dos palestrantes que, quando deram estudo para nós, tinham um posicionamento e, ao longo do tempo, com estudos, foram mudando o seu posicionamento. Né? Então, aí eu entendo que nem todo mundo está a par disso, alguns estudos também que ainda não foram traduzidos, né? Então, por isso a gente está tendo esse estudo aqui, para que a gente possa também falar de estudos que não foram traduzidos, né? Para que todo mundo consiga se atualizar e a gente consiga caminhar juntos daqui para frente. Provavelmente eu termino hoje com os 2 próximos palestrantes, mas daqui para frente, nas próximas aulas, a intenção é sempre que a gente possa rever não só o assunto da lei dominical, mas assuntos atuais que têm sido falados, quer seja pela Anciã Terry, Ancião Parminder, tá? Todos esses tópicos que às vezes são difíceis de entender quando eles estão palestrando. Então, a minha intenção é destrinchar esses assuntos ao longo do tempo, à medida que eu for dando as próximas aulas, ok? Então, até aqui, o que, que a gente já falou? Nós demos basicamente 3 perspectivas de 3 palestrantes, 3 professores, né, em relação à lei dominical. E a gente basicamente tentou resumir os pontos mais importantes dessa mensagem. Então, a gente já falou das aulas da Helena, falamos dos estudos do Aaron e do Arian. Então, quando nós começamos, e começamos pela Helena, o que, que a gente viu em relação à Helena? A Helena basicamente começou a focar
no vento oriental. Ela pega nos estudos de Atos 27 e depois ela cria também uma terceira linha, né? E entra em Atos 28. Então, ela foca no vento oriental, que é o terceiro ai, o Islã radical, essa facção, uma facção do Islã radical, e coloquei isso como tendo bastante relevância profética no período da lei dominical. Outra perspectiva que a gente viu também dela é que quando nós marcamos a lei dominical, a gente consegue ver aí uma queda da democracia no período de tempo eleitoral, quando o Donald Trump ganha as eleições, ok? Então, ela marca o Donald Trump ganhando as eleições como sendo um marco para uma queda democrática. Depois, um outro ponto importante que a gente viu das aulas dela foi olhar para 2001, esse 11 de setembro, e a gente começar a ver isso como um precursor da lei dominical, que é um dos pontos, assim, não vou dizer mais importantes, mas é um dos pontos em que a Helena foca bastante, né? Para tentar dizer que, olha, se nós temos esses elementos aqui do 11 de setembro, se o Islã teve a sua mão aqui, se interferiu em alguma coisa aqui, mais para frente na linha, nós sabemos que vamos ter que ver o Islã novamente atacando, fazendo alguma coisa. E como o 11 de setembro a gente marca como precursor da lei dominical, então a Helena diz que na lei dominical tem que ser algo relacionado ao Islã também. Então, em estudos mais recentes que ela deu, o que ela tem feito é basicamente traçar um padrão com Boston, Concord e Exeter desde 1989 até aos dias de hoje. Ela voltou um pouco mais atrás na história para conseguir traçar esse padrão. E com isso, ela fala de um extremo, de um movimento de reforma, a Al-Qaeda também, e mostra a atuação que eles têm dentro da profecia bíblica como sendo o vento oriental. Um outro ponto que eu acho que eu não tinha comentado também é, é que a Helena menciona também a linha de Cristo. Nós não entramos nesse detalhe na aula anterior, e também não vamos entrar tanto nesse detalhe agora, mas eu queria deixar aqui frisado para vocês que esse é outro ponto que ela usa, a linha de Cristo e por quê? Ela usa essa linha para falar da entrada triunfal de Cristo, porque vocês sabem, quando Cristo entrou em Jerusalém, ele entrou com o jumento selvagem, eu acho que está escrito assim na Bíblia. E aí é como sendo um marco da lei dominical. Então, ela relaciona essa entrada com o jumento selvagem como o Islã radical, né? O vento oriental, o terceiro ai. Isso baseado em estudos também que a gente tinha no passado, onde a gente associava esse jumento selvagem ao Islã. Então, ela usa também essa linha para relacionar esses ataques do Islã na lei dominical. Depois da Helena, até aqui, tudo bem? Isso aqui foi um super resumo da nossa aula semana passada da Helena. Até aqui, tudo bem? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não sei se vocês tiveram tempo de ver durante a semana um pouco mais sobre os estudos da Helena ou o que a gente falou a semana passada. Alguém quer acrescentar um comentário? Senão a gente vai avançar. Eu vou abrir o chat também, porque assim, se vocês quiserem escrever, eu prefiro muito mais que vocês falem, mas se vocês quiserem escrever no chat, está aberto também. Ontem a gente começou a ver o estudo do Arya e depois a gente foi para o estudo do Aaron. Quando a gente falou sobre o Aryan, a gente falou também de. Também não. A gente falou de duas fases. O primeiro entendimento que o Aryan tinha em relação à mensagem, que foi quando ele deu os seus primeiros estudos para nós, e depois que ele passou a ter um novo entendimento sobre essa lei dominical. Então, inicialmente, o Aryan defendia que a lei dominical era em 2025, porque era um marco onde eu podia enxergar melhor onde o rei do norte derrota o rei do sul. Então, para ele, a lei dominical só poderia chegar quando o rei do norte resolvesse o problema da guerra com a Ucrânia.
E antigamente a gente já tinha tido comentários de Trump dizendo que quando ele fosse presidente, ele resolveria a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, o Aryan focou um pouco também nesse comentário de Trump, e como ele só ia ser presidente oficialmente em 2025, o Aryan dizia que a lei dominical, então, só poderia ser vista em 2025, precisamente porque só quando Trump tivesse essa presidência oficialmente, então ele poderia agir e talvez então dar fim a essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. 2021, ele enxergando o marco de Pânio como sendo uma formalização que leva até a lei dominical, que é basicamente um período de agitação pré-lei dominical, tá? Sendo o período também que formaliza a dispensação que nos leva à lei dominical. Então, uma das coisas que o Arian dizia é que não poderíamos entender inteiramente o marco da lei dominical sem entender corretamente a formalização da mensagem, sem entender corretamente Pânio, sem entender aqueles marcos também que ficam ali entre Pânio e a lei dominical. A gente não poderia pular tão prontamente de Pânio até a lei dominical e dizer, olha, essa é a data para a lei dominical, porque para o Arion a gente não tinha entendido ainda corretamente o que tinha ficado para trás, ok? Então, a Ancia Tess, ela, quando estava dando aulas, ela tinha criado um modelo onde ela demonstrou a ferida mortal e depois a morte, ok? Que seria em Pânio e depois na lei dominical. Então, a ferida mortal seria a guerra de informação, onde o Biden ganha contra a Rússia em 2021. Então, para o Arion, isso seria um sinal da lei dominical. Mas entre isso surgem algumas questões. Então, o que o Arion fez foi basicamente tentar mostrar, através da história, que entre esse marco de Pânion até a lei dominical, essa guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, ela foi se intensificando. E quando o Trump ele assumiu a presidência, uma das primeiras coisas que ele falou, como eu já mencionei, é que ele ia resolver essa guerra. Então, só poderia ser marcado isso em 2025. Outra questão que o Arion tinha é que não poderia ser só metade dos Estados Unidos determinando uma lei dominical. Por quê? Ancia Terry, quando ela veio quando ela coloca a data dela de 18 de julho de 2024, apenas parte dos Estados Unidos, visto como apenas parte dos Estados Unidos, contribuindo na Convenção Nacional Republicana, aceitando Trump ali, ou coroando Trump ali naquele momento como presidente. Então, uma das coisas que era importante para o Arian era que era impossível que fosse a lei dominical, porque teria que ser todos os Estados Unidos tomando uma decisão. E como um dos pontos principais também era as eleições, nem todos os Estados Unidos tinham optado por isso naquele momento, em 18 de julho. Né? Ainda ia haver um momento de eleições específico, onde todos os Estados Unidos estariam em um só acordo. Então, a gente sabe que em algum momento ele chegou à conclusão de que, olha, na verdade, eu concordo com os estudos da Ancia Terry de que 18 de julho de 2024 é a data da lei dominical. Como ele chegou a essa conclusão, nós não entramos inteiramente em detalhes ontem, mas eu expliquei um pouquinho de que foi através dos estudos da Ancia Terry, onde ela fala dos dois reinos, o sexto reino e o sétimo reino, e onde ela começa a dar a explicação de como esses reinos eles podem decorrer paralelamente, ok? Até então, nós tínhamos o costume de falar sobre esses reinos de forma sequencial. Acontecia o quinto reino, depois a gente passava para o sexto reino e depois a gente ia para o sétimo reino. A Ancia Terry traz outra perspectiva para nós de dizer, olha, eu acho que tem como nessa história da gente ver esses reinos acontecendo de forma paralela. E foi através desses estudos
que o Aryan, então, começou a enxergar que realmente a Anciateri estava certa, né? Para ele, ela estava certa, que sim, a data de 18 de julho de 2024, então, é a data da lei dominical, que sim tinha sido um momento onde os Estados Unidos tinham feito uma eleição ao coroar Trump naquele momento. E para isso, para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa entender um pouco mais sobre o Sexto Reino. A gente precisa entender mais sobre o Rei do Norte. A gente precisa entender mais sobre o posicionamento dos Estados Unidos também. A gente precisa entender mais sobre o papel da besta. Então, só quando a gente passa a tentar entender um pouquinho mais isso, é que a gente consegue ver o porquê o 18 de julho de 2024, aquele momento em que parte dos Estados Unidos e o Partido Republicano coroa Trump, é tão importante. Eu não vou entrar em detalhes sobre o sexto e sétimo reino agora, embora fosse bastante interessante, mas o que eu pretendo fazer é uma aula depois separada para falar sobre isso. É um estudo muito mais complexo, então eu quero realmente gastar tempo para quando a gente for falar sobre isso. Eu não quero só passar isso aqui por alto agora. Eu quero que quando a gente for falar, a gente vá passo a passo para voltar no passado, no entendimento que a gente tinha, né? E nessa nova perspectiva que está sendo trazida para nós hoje em dia. Depois do estudo do Aryan, a gente foi para o estudo do Aaron, que também é um dos palestrantes que mudou a sua opinião ao longo do tempo e que se posicionou a favor da data da Anciateri de 18 de julho. Embora o Aaron ainda tenha algumas perguntas, porque ele entende que existe ainda algumas lacunas e precisamente parte delas é responder à marca da besta, porque para o Aaron a marca da besta ela tinha que também ser recebida por todos os Estados Unidos. E ele achava que apenas metade dos Estados Unidos tinha recebido essa marca a 18 de julho. E que só a 5 de novembro, quando foram as eleições, é que essa marca poderia ser totalmente recebida. Só que ele entendeu mais tarde, com os estudos da Anciã Terry, que ele não podia focar apenas na referência das eleições como sendo uma forma de marcar a lei dominical. Isso porque no passado, a Anciã Tess, quando ela estava dando os estudos dela, ela focou nas eleições também de que como isso ia ser um marco importante numa lei dominical. Então, quando a Anciã Terry vem antes das eleições e diz que já aconteceu a lei dominical, para o Aaron é assim, opa, peraí, mas aqui não teve nenhuma eleição. As eleições são só a 5 de novembro, então não pode ser que essa seja a data. Só que não precisa haver essas eleições físicas, as pessoas não precisavam ter ido lá colocar um voto necessariamente para formalizar essa lei dominical. Bastava fazerem o que eles fizeram de uma escolha, coroando Trump de alguma forma naquela convenção nacional republicana. Depois, um outro questionamento que o Aaron tinha era em relação ao Quintus Fabius Maximus Gurgis, né? Que tinha sido enviado como embaixador ao Egito, mas em que os anos não coincidiam dos historiadores e com o ano que tinha sido dado pela Anciã Tess, em que a Anciã Tess ela colocava o ano 272, creio, mas os historiadores falavam do ano 273. Acho que ela falava 272 e eles 273. Só que em nenhum momento ele conseguiu, mesmo com os historiadores, né? Ele dizia que eles achavam aquela data ali, mas ele não conseguiu colocar isso como, olha, realmente é essa data aqui, os historiadores estão certos em relação a essa data, né? Então, mais tarde, ele começa a considerar um pouco mais sobre essas datas e aceitando que a imagem da besta ela se forma quando parte dos Estados Unidos ela decide coroar Trump, mas ele diz que essa imagem provavelmente apenas ganha vida a 5 de novembro ou por volta de 17 de dezembro. Então,
hoje o posicionamento do Aaron é que sim, 18 de julho é a lei dominical, porque é o momento em que é formada a imagem da besta, mas ela, para ele, não necessariamente ganha vida a partir desse momento, só mais para frente, quando são as eleições, a 5 de novembro. Embora ele ainda esteja tentando determinar se é a 5 de novembro ou 17 de dezembro que essa imagem realmente ganha vida, né? E que depois, a partir desse ponto em diante, é que as coisas começam a se avolumar até o alto clamor, e essa besta, então, começa a se manifestar e começa a falar. Então, esses foram os 3 palestrantes que a gente já viu até aqui, e esses são os pontos, assim, principais desses palestrantes. Hoje, nós vamos entrar no estudo da Ancia Terry, e vamos tentar finalizar com o estudo do Curtis também, ok? Eu vou começar pela Ancia Terry, mas antes disso, algum comentário? Vocês querem contribuir com algo mais que vocês lembram que eu não tenha mencionado aqui? Bom, então vamos para o estudo da Ancia Terry. E, Gabi, Pode falar, Tia Rê. sábado, desculpa, eu demorei um pouquinho para lidar aqui com Não, sem problema. equipamentos, mas eu queria só perguntar a você, voltando aqui no que você tinha falado sobre a Helena, sobre o estudo da Helena, né, que ela nos passou, e aí a atualização que você deu, porque eu estou tomando nota aqui, mas na atualização não consegui fazer toda a minha nota, porque você falou que ela, então, considera desde 1989 até os dias atuais, e aí você pode completar para mim, por favor? Sim, claro. O que a Helena fez foi, inicialmente, quando ela começou os estudos dela, o padrão inicial que ela tinha buscado foi entre 2001, por causa do 11 de setembro, até a lei dominical. Mas, normalmente, quando a gente está buscando a informação, a gente, nas linhas, a gente pega sempre um padrão e esse padrão a gente vai encaixando ele ao longo das linhas. Então, o que a Helena fez foi pegar nesse mesmo padrão e voltar um pouco atrás na história, né? Então, ela pega, vai lá, vai basicamente encaixando esse padrão até os dias de hoje. Ela pega desde 1989, ela encaixa esse padrão ali, onde de um período a outro, provavelmente houve algo relacionado ao Islã, em que eles é, atacaram ou tentaram fazer alguma coisa. Inclusive, em 1989, eu acho que houve alguma coisa com as eleições de Bush, e aí houve alguma coisa também relacionada ao Islã, em que eles tentam se intrometer. Então, ela vai pegando nesse padrão desde o início da linha e vai encaixando isso até os dias de hoje. E é com isso que ela chega à conclusão de que o Islã sempre, desde o início da nossa linha, desde o início do nosso tempo do fim, teve uma relevância ao longo da história, né? E um dos pontos é quando ela fala precisamente no Islã radical, e ela menciona a Al-Qaeda, como desde o início, desde essa data em diante, eles sempre tiveram ali uma atuação. Então, ela associa isso de cada vez que a gente vê na Bíblia alguma coisa falando sobre um vento oriental, ela associa essa atuação do Islã radical a esse vento oriental. Não sei se ficou mais claro, Tia Rê. Sim, sim, muito obrigada. Muito Ok, obrigada. ótimo. Mais alguma coisa, alguma dúvida que tenha ficado? Porque lembrem ontem, no estudo do Arian também, uma das coisas que eu mencionei foi o book ending, né? Que a história ela tem um princípio e o fim. Então, ela tem os marcos principais que estão segurando ali o que fica entre. Então, quando a gente está pegando num padrão, a gente está pegando naqueles 2 marcos principais, mas a gente sabe que antes a gente tem o increase of knowledge, o aumento de conhecimento e a formalização da mensagem, né? Então, esses são os nossos padrões sempre, à medida que a gente vai
se movimentando ao longo da linha, né? E a nossa linha ela começa em 1988. Então a Helena voltou para trás e começou daí em diante, ok? Ela não começou só do 11 de setembro em diante. Ela voltou para trás e foi encaixando esse nosso padrão, tá? Mais alguma coisa? Senão eu vou começar aqui com a Ancia Terry. A Ancia Terry foi, que eu lembre, ela foi a primeira palestrante a marcar a data da lei dominical. Já eu acho que já 2023 ela já falava sobre uma lei dominical no ano seguinte, 2024. Embora ela ainda não, no início, quando ela começou a falar, pouco a pouco, ela não tinha determinado uma data, mas ela já tinha determinado um ano para a lei dominical, né? Desde então, a gente já teve imensos estudos que foram feitos por ela, né? A gente já tem muito material traduzido também, e temos a informação dos estudos que ela deu para o nosso ministério, né? Então, desde o início que ela começou a dar aulas, ela foi uma das palestrantes que tem um posicionamento firme, né? Que ela não oscilou com o tempo, ela não voltou atrás assim no seu posicionamento e ela se mantém firme com a data que ela deu de 18 de julho de 2024, né? Só que por ter sido, eu acho que o primeiro estudo, claro que ela foi alvo de questionamento dos outros palestrantes, né? E quando eu digo alvo, eu não estou dizendo isso de uma forma negativa, né? Na verdade, como eu mencionei ontem à noite, é um ponto positivo, porque é uma forma da gente questionar, da gente entender em conjunto aquilo que tem sido ensinado para nós, né? Então, o que esses palestrantes têm feito é dizer, ok, a gente tem uma mensagem de lei dominical, mas a gente ainda não entende tudo sobre essa mensagem, então a gente também vai estudar e vai trazer os nossos pontos em relação àquilo que a gente acha sobre a lei dominical, né? Só que, claro, quando a gente tem um primeiro estudo, é normal que esse seja o estudo que é alvo de ou pessoas se colocando a favor, ou pessoas se colocando contra, ou pessoas questionando e tentando entender mais sobre aquele estudo. E então, agora, é onde eu conto com a participação de vocês. Por quê? Quero saber de vocês o quanto vocês lembram de como a Ancia Terry iniciou esses estudos sobre lei dominical, como é que ela chegou até a data de 18 de julho de 2024. Quer vocês se posicionem a favor do estudo dela ou não, ela já deu esse estudo para nós, no nosso ministério. Então, o que vocês lembram? Qual é um dos pontos de partida? Ou o que vocês lembram que ela está falando ao longo do tempo nas aulas dela? Eu quero ouvir de vocês agora. Gabi, eu lembro que ela usa Atos 27, né? Ela vai em 273 e mostra também aquela história de Quinto Sábios Máximos Gurgis. Boa. Qual era, assim, você consegue lembrar de alguma forma a relevância de Atos 27 para ela como um ponto de partida? Só para saber, se você quer me dar mais detalhes sobre isso. Eu acho que porque é o clamor da meia-noite, né? Que deveria estar dando luz até o fim. E é justamente a luz que vai trazer, é a mensagem que vai trazer luz sobre a mensagem da lei dominical. Uhum. Ok. Se adicionar aí. Obrigada, Carol. Sim, Gail. Também com isso que ela está dizendo, ela mencionou de reino do sexto reino e ela mencionou do sexto reino como a Glorious Land. Terra gloriosa. Sim. E com isso, a dragão move através da história. Então, toda essa história de 273, ela leva para o tempo de fim, 1798, e põe o sétimo reino junto, andando paralelo. Essa história com 273. Vocês conseguiram ouvir o comentário da Gail ou a voz está muito longe?
Deu para ouvir. Ok, ótimo. Então, o que a Gale está fazendo a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, já nos deu informação um pouco mais adiantada, e de estudos mais atuais da Ansiatéria, que é precisamente quando ela começa a fazer o paralelo entre o sexto e o sétimo reino para falar do dragão e como isso eles vão em paralelo na história. Mas ela, para fazer isso, ela vai até 1798 para conseguir traçar essa história. Mas eu quero ainda mais para trás, a informação ainda mais para trás de estudos iniciais, porque eu não acho que ela mencionou isso nos estudos que ela deu para o Brasil. Acho. Então, ela continua com Quintus Maxima Fábio Gorgias e ela explica da fava, Feijão fava. feijão fava e conectar isso com eleição, Isso. the voting. Boa. Então, isso também foi um dos pontos iniciais, pegar nos feijões fava, né? E, na verdade, pegar no nome, Quintus Fabius Maximus Gurgis, né? Associar ao feijão fava e associar isso às eleições, isso através da história, né? Mas esse estudo foi dado inicialmente pela Anciã Tess, né? Foi a Anciã Tess que colocou Quintus como sendo o marco da lei dominical, e onde ela demonstra que Quintus ele foi um dos embaixadores também enviado ao Egito, que também tinha ido numa missão diplomática, onde ela marca o ano de 272, precisamente como um marco da lei dominical na linha de Pirro, e então desse ponto que a Anciã Terry ela pega para mencionar Quintus novamente e dizer então que por causa disso a gente está numa lei dominical. Gabriel. Não, assim, eu só não queria de depois pedir para a Gayle falar para a gente quais são esses vídeos em que a Terry ela fala sobre o sexto reino também, para a gente ver, tá? Tá, ótimo. A gente, depois da aula, eu vou tentar colocar o link no nosso grupo de WhatsApp, ok? E depois vocês podem ver lá com a legenda também, quem precisar, tá bom? Se eu esquecer, me lembra de enviar os links, por favor, ok? Mais alguém? Que mais? Alguma coisa ali de que vocês lembram? Teve outras coisas, inclusive, que a Anciã Terry falou na Campal Internacional do ano passado, que ela já começou a falar da Tríplice União, podendo ser vista no Partido Republicano, né? Ela faz ali uma divisão de poderes ali, uma Tríplice União, podendo ser vista também. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Quais eram os nomes? Ela deu 3 fações. Quais eram essas fações? Integralistas, Os integralistas, Barstow Conservatives os conservadores de Barstow. e the Christian Nationalism. Boa. E o nacionalismo cristão. Ela pega nessas 3 fações para mencionar isso como uma tríplice união, já começando a ser vista dentro do Partido Republicano, tá? Isso bem antes dela começar a falar desses paralelos do sexto e sétimo reino. Quem lembra ou quem sabe explicar a importância do Quintus Fabius Maximus Gurgis? Por que que isso é tão importante? Por que que esse nome tem tanta relevância para nós? Não posso avançar sem ter respostas. Quero saber de vocês o que que vocês lembram. Por que que esse nome é tão importante? Cadê? Deixa eu ver aqui na lista quem tá. Tem algumas pessoas que eu sei que estão mais assim, por exemplo, o Mate, que sempre se presta mais a favor dos estudos da Anciã Terry, que poderia me dizer qual é a importância desse nome. Quem mais? O Gabriel está com a mão levantada, ou a Carol. Essa vez sou eu. No último estudo que a Terry deu, o último da série toda, né, que
foi para o grupo do Uruguai, recentemente, onde ela elabora muito bem como essa escolha de nome, né, e intervir o- no, no, no calendário, isso era uma manifestação de autoridade dos imperadores. Isso era basicamente para dizer que eu tenho poder para alterar o tempo, né? Eu que controlo. E então o nome dele, assim, ele tem essa conotação, né, do elemento tempo e da autoridade que é exercida através de como o calendário funciona, né? Porque o nome do mês foi alterado para o nome do imperador, não? Algo nessas linhas. Acho que ela explica melhor do que eu, mas por aí. Gabriel? Mas tá certo. Pode falar, acho que é a Rose. Completando aí o que o Gabriel falou, isso tinha a ver com política, porque isso dava a eles poder político. Esse manuseio, usar o tempo e em favor deles, isso era bem político, tinha a ver com política, né, com privilégios, inclusive de poder se manter por mais tempo, né, no poder e delegar por mais tempo. Obrigada, Rose. E usando o nome de Júlia César, do mês de julho, ela encaixou aí com o Sim. quinto mês. Ela também pegou no nome do imperador, né, a Júlio César, que também está conectado ao quinto mês. Então, um super resumo disso. Quando a gente fala desse nome, a parte importante do início do nome é precisamente o quintus, né? Ali a parte mais importante do nome seria o quintus, que pode representar o número 5, pode representar alguém que tenha nascido no quinto mês, ou pode representar alguém que tenha sido o quinto filho. Então, o que a Anciatério fez foi associar isso à lei dominical, e com isso ela associa, como a Guia estava falando, a ideia de Júlio César também estar conectado ao quinto mês. Júlio César, que mudou o seu nome, mudou o nome do quinto mês no calendário romano, perdão, e colocou lá o nome dele. Então, vocês sabem, ao longo do tempo, o calendário ele foi mudando, né? E depois a Ancia Terry, ela explica como a gente chegou a todas essas mudanças até que hoje em dia a gente tem um mês se chamando julho. E uma das coisas que está associado a esse julho é precisamente a votação. Então, a convenção, quando a gente fala da Convenção Nacional Republicana, a gente associa isso ao quinto mês, associa isso à votação, e a gente associa as três fações diferentes da ideologia do Partido Republicano que estavam presentes apoiando Donald Trump, ok? Então, por isso ela menciona essa tríplice união, que era a união que estava apoiando Donald Trump. Então, o tempo foi passando e a Ancia Terry, ela foi desenvolvendo a sua mensagem, como todos os outros palestrantes, né? De quais outros assuntos ela seguiu falando? Uma das coisas que foi o que a Carolina estava mencionando, né? Que é Atos 27, onde ela quer demonstrar e onde ela começa a demonstrar que Atos 27 fala do sexto reino e não menciona o sétimo reino. Depois que esse sexto reino ele pode ser traçado desde o tempo do fim. Aqui, esse tempo do fim que ela menciona é desde 1798. Ela volta ainda mais atrás na história. Depois, algo importante também que a Anciatéry faz é tentar demonstrar esse desafio constante entre o dragão, a mulher, a interação que a gente tem em Apocalipse 12, do dragão perseguindo a mulher.
E ela traça essa história ao longo do tempo para demonstrar que o dragão tem uma nova forma, mas que segue sendo o mesmo espírito ao longo da história. Então, por isso ela volta atrás, até 1798, para tentar traçar essa perseguição do dragão à mulher ao longo da história. Se na história a gente diz que o dragão ele tem perseguido a mulher na Terra, então o que a gente tem que ver em 1798? A gente tem o Sexto Reino em 1798 e o que a gente tem que ver então é o Sétimo Reino seguindo essa mulher. Então, o que acontece ao longo da história com esses reinos? Aqui entra a parte que a Gayle estava comentando e que nós já havíamos comentado antes. Nós tínhamos costume de ver a queda do Sexto Reino e a ascensão do Sétimo Reino, ou ver isso de uma forma sequencial. Mas, voltando atrás na história, que foi o que a Anciã Terry fez, voltando até 1798, ela diz, espera aí, será que não tem como esses reinos correr em paralelo? Então, será que o que está acontecendo é um tentando restringir o outro até uma possível lei dominical? Então, onde é que o Sexto Reino falha no seu trabalho e onde é que o Sétimo Reino reina nos Estados Unidos? Esse é o questionamento que começa a surgir com a Anciã Terry. Então, uma outra coisa, a gente tem também, que é algo que mais para frente eu quero fazer também, e que foi o que, de certa forma, também ajudou o Arian a mudar o seu posicionamento, que são os estudos sobre a lei dominical nacional e a lei dominical mundial, que é um conceito que a gente já ensina desde o início da nossa mensagem, né? Porque a lei dominical, ela tem essa fase inicial dos Estados Unidos e que depois se espalha para os outros países, né? Que é o que a gente chama de a pequena lei dominical, que é a lei dominical nacional, e depois ela se torna ela vai se espalhando para outros países e depois ela se torna essa grande lei dominical, que é a lei dominical mundial, né? Onde primeiro a gente vê o Rei do Norte entrando na Terra Gloriosa e depois ele interferindo com o restante do mundo. Então, deixa eu só colocar isso aqui numa linha. Vou tentar descrever aqui um pouquinho isso. Entretanto, enquanto eu vou abrindo aqui, vocês têm um outro comentário? Eu posso fazer um comentário? Claro, Mati, por favor. Lembrava que ele ia falar Quintus Fabius como que o Fabius tinha que ver com como tinha que ser a vitória do Sétimo Reino, que ele não ia tomar o poder pela força, por isso 2021, o 6 de janeiro, não podia funcionar, sino que tinha que ser de forma democrática. E logo ele vai com Máximo Hurges, que é Máximo Inundação, e ele, para explicar isso, vai ir a Apocalipse, a Daniel, e achar o término inundação, entender o contexto, para tratar de entender como é que é essa inundação, que tinha a ver com informação e isso. Só isso. Boa, Mati. Obrigado. Obrigado por esse detalhe. Então, quando a gente está falando aqui, o que eu estou tentando dizer é que primeiro a gente vê o Rei do Norte entrando na Terra Gloriosa, e eu vou escrever aqui, ó, Terra Gloriosa, que era isso supostamente que a gente deveria ver. Por isso que, abrindo aqui um parênteses, por isso que é importante a gente também entender qual é o papel do Rei do Norte e quem é o Rei do Norte, né? Porque às vezes a gente diz, Rei do Norte, Estados Unidos, ou Rei do Norte, Donald Trump.
Só que existe uma importância da gente ver quem é quem e qual é o papel representado. Ou a gente entender exatamente quem é a besta, quem é o dragão, quais são os papéis que eles representam, quando e em qual momento da história. Isso faz toda a diferença. E a partir do momento em que a gente começa a entender a representação e como a gente consegue intercambiar esse papel, essa representação, eu acho que isso é o que faz com que fique mais fácil da gente entender a história e as diferenças que são marcadas por todos os palestrantes. Por isso que eu quero fazer um estudo separado em relação a isso, porque eu acho que vale muito mais a pena entender isso de forma separada do que correr com isso aqui nessa aula, tá? Aqui a segunda vinda. Então, Terra Gloriosa, onde a gente tem uma lei dominical nacional. Eu vou colocar aqui Rei do Norte entrando na Terra Gloriosa. E depois, onde a gente teria essa lei dominical mundial. E a gente diz que é o mundo, quando isso se espalha pelo mundo, tá? Então, o que a gente faz é alinhar a lei dominical nacional com a lei dominical que a gente tem falado hoje, né? Que é essas datas que a gente tem dado hoje em dia. E a lei dominical maior, a mundial, a gente alinha isso com o fechamento da Porta da Graça. Então, eu poderia colocar aqui, vou colocar nessa cor, a lei dominical que a gente fala hoje em dia. Nesse caso, a Terry ela tem falado 18 de julho de 2024. E aqui eu colocaria o fechamento da Porta da Graça, onde se daria essa lei dominical mundial, que é a lei dominical maior. Gayle? Mas eu pensei, ao ter pus essa fechamento tem na World Wide Sunday Law. Foi o que eu acabei de dizer. Eu pensei que puseste na National Sunday. Não. Desculpa. Sem problema. A lei dominical mundial, a gente marca no fechamento da Porta da Graça. Então, por que nós diríamos que a lei dominical mundial, ela se alinha com o fechamento da Porta da Graça, com Daniel 12? Da onde é que a gente tira isso? Porque... Sim, por que a gente coloca essa lei dominical mundial no fechamento da Porta da Graça, que seria Daniel 12? O que a Ellen White diz em relação a isso? A Bárbara está dizendo que é pelos escritos de Ellen White, mas elabora mais isso. Por que você acha que é sobre isso? Eu não vou dar a resposta, é você que vai me dizer por que você acha isso. Ok, então eu vou te deixar pensar mais sobre isso um pouquinho. A gente fala de lei dominical sendo o nosso grande teste, né? Que é o grande teste para todo mundo. E isso é a combinação da lei dominical nacional em grande escala. Então, o único momento em que a gente vê isso como grande escala é em Daniel 12:1, que é o nosso fechamento da Porta da Graça, né? Então, a gente usa a lei dominical pequena, vamos dizer assim, para mostrar uma grande combinação depois, algo que acontece em grande escala até a nossa lei dominical mundial. Quando a gente volta para 2014, a gente falou da purga do Partido Republicano, e isso é o que nos deveria ajudar a ver como seria essa grande lei dominical de 2024. Então, para a Ancia Terry, quando ela fala de 18 de julho de 2024 e ela menciona a Convenção Nacional Republicana, esse ponto é que seria o culminar do trabalho que foi iniciado lá em 2014, né? Quando começa essa purga do Partido Republicano. A gente tem outros detalhes, mas que a gente não vai entrar neles agora, né? A gente fala sobre isso num outro momento, porque o ponto era a gente focar nesses pontos principais, por enquanto, de cada palestrante, né? A gente não tem tempo de dar todos os detalhes. Até aqui, mais algum comentário? Você quer me falar do texto da Ellen White?
Eu acho que quando Helena de White no grande conflito, muitas vezes ela alinha, assim, não literalmente lei dominical mundial, mas ela alinha a lei dominical que nós chamamos de mundial com o que vai acontecer a partir do tempo do fechamento da Porta da Graça. Isso. E como tu estavas a falar de 2014, da purga Purga. da República Partida, Partido ela linka com Republicano. a Lei Dominical 2024, Uhum. Isso. que é onde Trump está na RNC. Uhum. Então, são as características de coisas que acontecem em 2014 que nos ajudam a ver o que acontece com a 18 de julho de 2024, que é o que a Gayle nos está dizendo. Thierry. Eu não consegui entender a Bárbara. Eu não consegui entender o que ela falava. Fala aqui um pouco mais alto. O que eu estava falando que, por exemplo, no grande conflito, muitas vezes Helena de White fala, não muitas vezes, fala muito sobre a lei dominical. Ela não chama a lei dominical mundial nos escritos que eu lembre, mas ela tipo, faz, quando ela fala da lei dominical mundial, que nós chamamos de mundial, muitas vezes ela faz isso com um paralelo com o que acontece, com os eventos que acontecem a partir do fechamento da Porta da Graça. Deu para entender agora? Sim, muito obrigada. Ótimo. É que a linguagem, às vezes, que a gente usa para descrever, a gente pega em alguma linguagem da Ellen White. Só que, por exemplo, essa linguagem, a gente associa as nossas linhas e aos marcos que a gente tem hoje em dia, né? Ellen White, ela não faz isso quando ela menciona esses termos. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está associando aqui lei dominical mundial com o fechamento da Porta da Graça, Ellen White não se refere ao fechamento da Porta da Graça dessa mesma forma, tá? Então, existe essa diferença, como a gente adapta essa linguagem da Ellen White e como ela visiona isso, a forma como a gente encaixa isso nas nossas linhas também hoje em dia. Mais alguma coisa a acrescentar? Senão eu vou passar para o estudo do Curtis. Eu queria fazer um comentário. É que ela fala da agitação que vem antes do decreto dominical. Mas ela fala prácticamente como se fuera una misma cosa. Y nos vemos ao Sétimo Reino fazendo uma agitação nos Estados Unidos antes do decreto dominical y que logo veríamos una agitação do decreto dominical mundial, que é o que vemos agora, por exemplo. Trump agitando o mundo. Entonces, o que está acontecendo agora é uma prova do que sería logo. Isso. Entonces, eso para Helena de White a veces fala agitação como se fuera uma só coisa. Mas nós vemos agora duas agitações em diferentes tempos e para diferentes grupos. Obrigada, Mati. Isso eu mencionei no estudo ontem à noite também. A forma que eu estava explicando era exatamente isso. Ellen White é como se ela vê uma só coisa se transformar em fases. A Ancia Terry, ela faz meio que dividir isso em dois. Não que haja literalmente dois Estados Unidos, mas ela faz essa divisão de dividir os Estados Unidos em dois, para que a gente possa ver essas coisas acontecendo basicamente em duas fases, ok? Gayle? E também ela, como ontem tu mencionaste, sobre da morte na Albânia. E ela mencionar isso, essa é o começo da caída internamente no tempo da lei dominical para Rei do Sul. Ok. Então, a Gayle voltou atrás no ponto de que uma outra coisa relevante que a Anciat-Terry menciona é a morte do Navalny, sendo como internamente um marco para a gente começar a ver a queda do Rei do Sul, né? Onde é caindo na lei dominical, que é uma grande perda de influência também para o Rei do Sul.
a partir da morte de Navalny. Ok, obrigada. Mais alguma coisa? É ótimo que vocês contribuam, porque nem todos os pontos eu lembro também, né? Eu tentei resumir, assim, os que são, para mim, que eram os mais importantes, os mais relevantes, né? Mas pode ser que às vezes tenha ficado uma outra coisa por dizer também. Então, vamos passar para o estudo do Curtis, que vai ser o último palestrante que nós vamos falar hoje. E agora, passo a bola novamente para vocês. Onde é que o Curtis começou? Qual foi o ponto de partida dele? Quem lembra? Por onde é que ele iniciou os estudos? Onde, quando, como é que isso começou? Gabi, Pode falar. eu me lembro que ele fala da queda da democracia. Não sei discorrer muito a respeito, mas eu me lembro bem disso. Certo. Esse foi um ponto de partida. Alguém lembra por que isso foi um ponto de partida para o Curtis? Por que ele começou a considerar isso? Acho que faló sobre los conservadores y como que na democracia os conservadores eran algo bom, porque estaban para proteger as instituciones democráticas. Más cuando estos poderes pegan esos, o tiran, o purgan de esas pessoas, já não tem, já tem um partido que diretamente está entregado à destruição das instituições. Não sei se foi claro. Sim, ficou claro, Mati, obrigada. Carol ou Gabriel? O que eu lembro, o que ele faz é colocar em paralelo, não, a história, o desenvolvimento dos partidos conservadores na Alemanha, pré-Segunda Guerra Mundial, pré-período nazista, né, na época de Weimar, e o surgimento do Partido Conservador no Reino Unido. E como os dois tomaram rumos muito diferentes, um levando à ascensão, né, do partido nazista, Hitler, com toda a história que a gente conhece, né, por terem feito muitas concessões e não terem restritos, né, no tempo que podia ainda, as vozes mais extremas, fanáticas, né, fazendo com que essas vozes pudessem crescer. E, em contrapartida, o exemplo do Reino Unido, onde esse partido conservador acabou, né, abraçando causas que talvez hoje a gente não associaria necessariamente com conservadorismo, como, né, o papel da mulher na política e tal, enfim, que eles foram, assim, mais realistas, né, com as demandas do povo no tempo em que essas mudanças aconteciam, né? Então, basicamente, dois exemplos, um que dá muito errado, um que dá muito certo, né? E sendo agora isso tudo uma ilustração para o Partido Republicano, né, que falhou em calar as vozes fanáticas quando ainda podia. Obrigada, Gabriel. Algo mais que outra pessoa lembre? Isso o Mati falou, que foi os partidos conservadores falhando como guardiões da democracia. Que mais? Eu acho que, assim, a gente tem um ponto de partida que, se eu me lembro bem, onde ele começou a falar sobre isso foi novembro de 2024, em Wales. A gente estava numa campal lá, e foi quando ele deu uma
acho que 2 estudos, e ele começou a falar sobre a queda da democracia, e entra precisamente nos pontos em que o Gabriel estava falando, e também, resumindo, explicando como os partidos conservadores, eles falham como guardiões da democracia em todo o país, né, em todos os Estados Unidos. Depois, o que ele faz, mais tarde também, é pegar nos estudos da Anciã Terry, né, e tentar destrinchar um pouco isso e mostrar a Convenção Nacional Republicana como sendo a lei dominical que mostra essa queda democrática. Então, o que ele faz é considerar a imagem da besta, com Daniel 3, e ele tenta mostrar um padrão repetitivo em cada dispensação que a gente teve até esse ponto. Então, uma das coisas que ele diz é que é na formalização onde a gente tem o nosso teste. E um ponto que eu acho que ele queria mostrar é que, tal como este movimento corre em paralelo com o clamor da imagem da besta, eles também querem implementar essa imagem. Então, o nosso clamor, basicamente, é que as pessoas se juntem ao nosso movimento. E a imagem da besta pede que as pessoas se juntem ao movimento deles. Então, a gente tem esses 2 movimentos correndo em paralelo. O nosso movimento e esse movimento, vamos dizer, da imagem da besta. Então, um outro estudo que o Curtis desenvolveu ao longo do tempo também foi falando sobre o vento oriental. Só que o Curtis tem uma perspectiva que é diferente da perspectiva da Helena, quando se trata do vento oriental. Então, ele pega também na história de Atos 27, que na maioria das vezes é o ponto de partida de todo mundo, né? Porque eles pegam no estudo que foi dado pela Anciã Tessie, como ela vem desde antes, mostrando a linha de Pirro, marcando isso como a lei dominical. Então, a tendência é toda a gente pegar em Atos 27 e isso ser um ponto de partida. Então, o Curtis pega na história de Atos 27, né? Que tem a história do sexto reino, com a ideia que o sexto reino representa a terra gloriosa. E se o sexto reino ele representa a terra gloriosa, então que ele não poderia ser o rei do norte, ok? Esse já é um ponto aqui importante. Porque a terra gloriosa, segundo o Curtis, ela nunca se torna Babilônia. Então, eles podem até fazer concessões, eles podem até entrar em cativeiro, mas eles não se tornam Babilônia. Então, particularmente na história de Atos 27, que fala sobre o sexto reino, fala como protetor e defensor do povo. E o rei do norte, para ele, não cumpre essa função de protetor e defensor do povo. Então, uma vez que a gente chega a 2001, a gente tem o herói Aquilão e a causa, que é a causa do dano desse navio, começa a surgir a pergunta: quem é que representa, então, esse vento oriental, né? Para Helena, esse vento oriental representa o Islã radical. Mas, e por norma, é o que nós sempre dizemos, né? Que é o Islã que é representado pelo Euroaquilão. E que a sua função é quebrar o exército de Roma e, com isso, proteger a mulher, que é o povo de Deus. E a pergunta seria, nessa história, nesse caso, e com esse símbolo do Euroaquilão, será que eles poderiam atacar o sexto reino? É a pergunta que o Curtis traz. Então, supostamente, ele diz que não, porque já existe uma punição para o povo de Deus. E essa punição não é necessariamente o Euroaquilão. No caso da Helena, ela diz que a punição é o Euroaquilão, sendo o Islã radical atacando porque o povo de Deus, né, ou os Estados Unidos, falharam em representar corretamente a democracia. Já o Curtis diz que o Euroaquilão não é essa punição que é dada ao povo de Deus por ter feito com que a democracia caísse. A ferramenta que é usada por Deus através da história é o rei do norte, segundo ele, e não o Islã. Então, lembre-se que a gente está considerando a opinião do Curtis, né? Eu não estou dizendo que é ou não assim. Então, muitas vezes, quando a gente tem um símbolo, a gente tem esse símbolo que pode ser representado de formas diferentes.
ou seja, duas entidades diferentes, e a forma que a gente vê essa representação é que a gente tem que ver a representação dentro de uma história, dentro do seu próprio contexto, conforme a história que a gente está querendo utilizar. E um bom exemplo que foi dado nessa palestra, nessa série de revisão de lei dominical, foi precisamente um dos comentários que foi feito, e que eu acho que também é parte do estudo do Curtis, é que quando a gente vai para o livro de Joel, a gente vê os gafanhotos. E a gente, por norma, diz que os gafanhotos representam o Islã. Mas quando a gente está falando de Joel, os gafanhotos aí são uma representação de Roma. E quando a gente vai para Apocalipse e a gente fala de gafanhotos, aí sim a gente pode dizer que eles estão representando o Islã. Então, por exemplo, neste caso, a gente tem o vento oriental, que tem propriedades semelhantes. E dependendo da história, a gente pode ver eles como o Islã radical, ou em outro contexto, como esse daqui, né? A história que o Curtis está querendo mostrar, sendo uma história em que a gente está falando da Terra Gloriosa e do Rei do Norte, que a gente está falando do sexto reino. Então, o vento oriental, ele precisa ser entendido aqui no contexto do sexto reino e não como o Islã radical. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, a gente vê sendo falado bastante sobre o vento oriental. Mas, quando eles falam desse vento oriental, eles mencionam tanto a Síria como a Babilônia. E a gente não tem por costume dizer que eles representam o Islã. A gente diz que isso é uma representação do Rei do Norte. E por isso, por estudos antigos e por essa representação também do Velho Testamento, é que o Curtis, dentro dessa história específica, diz que o vento oriental é o Rei do Norte, representado ali pela Babilônia, ou representado ali pela Assíria, ok? O que difere bastante do contexto dos estudos da Helena, porque ela descreve isso apenas como o Islã radical. Mesmo assim, também é importante destacar que o Curtis ele não está anulando o fato de que o 11 de setembro teve alguma representação do vento oriental como sendo o Islã. A gente sabe que o Islã teve alguma interferência aí. Só que nessa história específica, ele diz, para mim, não pode ser o Islã radical. Porque quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para linhas que a gente traçou no passado, histórias dentro de um outro contexto, isso aqui não está falando do vento oriental como o Islã, mas sim como o Rei do Norte. Então, o objetivo que ele tinha era dizer que, especificamente de Atos 27, o vento oriental representa o Rei do Norte e que algo acontece, claro, em 2001, onde é o Rei do Norte que castiga o sexto reino, ok? Se nós queremos falar do vento oriental sendo o Islã, então a gente precisa de uma história diferente, segundo eu, para representar isso, ok? E eu, pessoalmente, assim, até que não dei muito da minha perspectiva pessoal, mas até que, pessoalmente, eu acho que é o que mais sentido faz para mim quando a gente está falando de Atos 27. Porque quando a gente está falando de Atos 27, a gente está falando de um navio que representa os Estados Unidos. Então, por isso que para mim, pessoalmente, fica muito mais viável ou mais fácil eu enxergar isso como o sexto reino ou o Rei do Norte tendo participação do que o Islã radical sendo o que vai castigar o povo de Deus. Eu não estou querendo dizer que o estudo da Helena está errado, mas estou dando a minha opinião pessoal de como, para mim, é muito mais fácil eu enxergar a lógica de Atos 27 por ser representada pelos Estados Unidos aí, a gente conseguindo ver uma atuação do Rei do Norte, em vez de ver uma atuação do Islã radical. Então, pro Curtis, quando a gente está falando desse euroaquilão, isso é representado pelo Rei do Norte. E por isso também é um bom
exercício, e eu tenho mencionado isso, a gente entender o Rei do Norte, Sexto Reino, a besta, são os pontos cruciais para a gente conseguir entender cada história dentro do seu contexto e o que isso representa atualmente para nós também, tá? Embora isso seja um assunto mais complexo. Eu acho que eu dei, assim, o do Curtis foi o resumo menor que eu tenho para falar nesse momento. Eu não acrescentei mais detalhes, a gente também já passou um pouco mais do tempo. Então, o que a gente pode fazer é, numa próxima aula, a gente continuar isso e a gente passa para falar mais em relação ao Sexto Reino e o Sétimo Reino. Até aqui, algo mais que vocês queiram acrescentar? Gaby, eu vou fazer um comentário Por de favor. Curtis. Ele, quando va a 2001, no movimento sempre se falou que o Islam fez uma restrição. Mas quando ele va ao 2001, você não encontra que o Islam fez uma restrição. Todo o contrário. Você vê Bush, que encontra agora argumentos como para ser um dictador no mundo. E a única razão pela que ele, Bush, não logrou ser Trump é porque o Sexto Reino não permitiu. Ou seja, tinha pessoas trabalhando no Estado, no FBI, diferentes que não permitiram, en Poder Judiciário, que não permitiram que ele lograsse ser, porque tinha restrições. Entonces, ele fala, não, você não vê o Islã como restrição, vê o Sexto Reino. Séptimo Reino não, é o martelo. E aí é onde estão os temas do Parminder, onde ele fala de Babilônia como martelo, que vai a golpear a Terra Gloriosa. Y luego fala, ok, ¿y más quién va a quebrar un martelo? Medo-Persa, u otro rey del norte. Va a quebrar ese otro martelo. Entonces vos ve ese martelo que es un rey del norte, no o Islam radical. Não, Islã. Exato, obrigada, Mati. Por isso, assim, o Curtis tem mais detalhes, né? Vale a pena a gente seguir um pouco mais com o restante de detalhes que eu tenho de outras aulas, tá? Eu não quero fazer isso agora porque vai passar muito do tempo. Mas por isso que vale a pena a gente depois ter um estudo só sobre isso, ok? Porque isso já vai entrar um pouco mais em detalhes sobre os estudos da Anciatério, mas também juntar os estudos do ancião Parminder, onde precisamente ele fala sobre esse martelo. E ele segue adiante depois com outras palestras, onde ele elabora ainda mais sobre esse Sexto Reino e o Sétimo Reino, como a gente via isso no passado e como isso está sendo descrito agora. Um outro comentário. Ninguém? Se a gente não tiver mais comentários, então vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos por tudo o que tens feito por nós e por nos trazeres até aqui nesse momento da história. Obrigada pelo privilégio que temos de te conhecer mais, de aprender mais, de decifrarmos o que a Bíblia nos quer dizer, decifrarmos o nosso contexto, tanto interno como externo, para que a gente possa começar a ver esses paralelos e onde nós nos encontramos nesse tempo na história. Obrigada porque nos tens protegido de todo o mal que acontece ao nosso redor. Obrigada porque temos o privilégio ainda de te adorar livremente e sem perseguição alguma. Que a tua paz sempre reine entre nós e entre os nossos familiares e amigos, amigas. Que as tuas bênçãos sejam estendidas não só nesse movimento, mas para todas as pessoas que te buscam mais conhecimento e buscam a tua presença. Fica conosco ao decorrer desse sábado, nos dá as tuas bênçãos e a tua aprovação na nossa vida. Em nome e por amor de Jesus, amém.